Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Farol, série de testemunhos, aqui hoje com o convidado João Oliveira, a quem nós desde já agradecemos a presença. Obrigado, João, por estares cá presente. Obrigado pelo convite. Estás bem? Tudo bem. Sentes-te bem? Estás confortável? Confortável estou, mas estou um bocado nervoso, né? Um bocado nervoso, é normal, sim, não é? É a primeira entrevista que tu dás, é uma experiência a primeira de muitas, não é? Se Deus quiser. Então, João, obrigado pela tua presença. Nós vamos só lembrar aqui para mais até para o público que nos acompanha, aqueles que nos começam a acompanhar agora, qual é que é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito com este trabalho, podcast do Farol. Nós decidimos criar conteúdo onde pudéssemos debater, conversar, trazer à tona aqueles temas com profundidade e que são os temas centrais na vida do homem, de onde é que nós viemos, qual é a nossa origem, qual é o propósito da vida e para onde é que nós vamos depois de morrermos, não é? Se vamos para algum lado e para onde é que nós vamos. E tendo em conta este tema, nós consideramos que há um tema que é incontornável, é uma pessoa que é incontornável, que é a pessoa de Jesus Cristo. E aquilo que nos levou a criar esta série e a convidar-te é que 2000 anos após Jesus, segundo os relatos bíblicos, ter ascendido aos céus, depois de morrer e ressuscitar, continuam a haver pessoas, e sempre houveram ao longo da história, pessoas que continuam a afirmar que Jesus Cristo está vivo, que têm uma relação com Ele e que, nomeadamente, Ele transformou as suas vidas. E vemos até os chamados mártires que estão dispostos a morrer por aquilo que acreditam, por essa crença, por essa fé. E tu, João, sabemos que és uma pessoa que afirmas que Jesus está vivo e queremos ouvir a tua perspectiva, o teu testemunho, por isso é que nós chamamos de testemunhos estas séries, para que nós possamos escutar e analisar quais são os motivos e as razões que te levam a afirmar com toda a certeza, não é, que a pessoa de Jesus está vivo. Antes de mais, João, eu ia-te pedir que te pudesses, por favor, apresentar, para que possamos conhecer quem é o João. Então, assim, João ele tem 39 anos. Vai fazer daqui a alguns dias, se Deus quiser. Eu sou natural de Braga, uma linda cidade. Estou casado há 17 anos com a Carla e tenho duas meninas, a Mariana e a Maria, com 15 e 12 anos, respectivamente. Trabalho por conta de ontem. Trabalho numa lavandaria relacionada com o turismo, mas também tenho um grande prazer, que é poder servir a Deus na igreja local onde eu estou inserido e faço com muito agrado, onde ajudo na liderança dos jovens, onde também dou a palavra também, algumas vezes quando é necessário. Enfim, sou um homem simples, humilde e servo de Deus, e para mim é uma honra muito grande, um privilégio muito grande poder estar aqui e afirmar também, juntamente com outros milhares de pessoas, como estavas a dizer, que Jesus Cristo, Ele é verdadeiro e Ele está vivo. Por isso, para mim, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por esta oportunidade e espero que seja um tempo abençoado para todos nós, para nós dois, para aqueles que vão assistir, que realmente o Senhor fala ao coração de cada um. Muito bem. Pelo que percebemos, tu tens a tua atividade profissional, não é? Uhum. E, como mencionaste, tens também a tua atividade ligada à religião, não é? Certo. E pela forma como colocaste as coisas, será uma parte importante da tua vida e ocupará uma parte importante do teu tempo, não é? Se podemos perceber. Eu recebi um chamado, é isto que as pessoas se calhar questionam muito, afinal, o
que é este Deus, que é este Jesus, mas eu senti na minha vida é algo que nós não podemos mostrar provas físicas, não podemos dar se calhar em algo muito em concreto, mas aí vem aquilo que é o testemunho, não é? Então eu senti na minha vida, em um momento específico da minha vida, o chamamento de Deus para servir na sua obra, ok? Então, e é isso, e é por isso que eu faço. Eu não faço porque falta pessoas, porque não falta. Eu não faço porque gosto de aparecer, porque detesto aparecer. Eu sou muito tímido, sou muito envergonhado. Aliás, eu até aos meus 13 anos, eu era gago. A sério que era gago. E tinha muita dificuldade em comunicar. E foste conseguindo ultrapassar isso, já agora só por curiosidade? Fizeste algum tipo de terapia? Ou... Não fiz nenhum tipo de terapia. O que é que eu fiz? Tipo Moisés. Explica-nos isso. Moisés também era gago. E o Senhor confiou-lhe uma tarefa de libertar o seu povo do Egito. E ele tinha uma dificuldade. Então o Senhor lhe indicou quem o acompanhasse para esse trabalho. O Senhor comigo, ele acompanhou-me. E aos poucos, o problema da gaguez, ela foi desaparecendo aos poucos. Agora, para eu ficar gago, eu tenho que estar realmente mesmo muito alterado. Tenho que estar mesmo muito nervoso, muito ansioso. Mas é engraçado que quando estou a falar de Deus, da Bíblia, de Deus, a gaguez, não sei como ela desaparece. Okay. Nós já estamos a ir muito direto ao tema central, mas e já que estamos a toda a velocidade, eu ia te perguntar, tu afirmas que, e tu acabaste de dizer com as tuas próprias palavras, que Deus te chamou. Vamos falar um pouco do percurso antes desse chamamento. Tu eras uma pessoa que foste criado em com algum tipo de educação religiosa, sentias... Eu nasci numa casa, uma família cristã evangélica, não é? Os chamados protestantes. Meu pai é ancião da igreja e a minha mãe é diácona. E eu cresci naquela família, cresci naquele seio. Só para as pessoas perceberem, ancião e diácono são pessoas que servem ativamente na igreja, é isso? Exatamente. São pessoas que têm cargos oficiais dentro daquela comunidade, não é? Dentro daquela igreja. E eu cresci no seio daquela família, com ouvir músicas para Deus, ouvir pessoas a falar sobre Deus, sobre a Bíblia. Frequentei a escola dominical, que é onde as crianças vão e aprendem sobre a Bíblia. E eu cresci nesse meio, mas o facto de eu estar ali naquele meio inserido não quer dizer que eu fizesse parte daquele meio. Então chegou uma fase difícil que foi ali a adolescência, a pré-adolescência, e existe muito chamativo do mundo que nós chamamos, né? O mundo, o apelo do mundo para as coisas bonitas que ele tem para nos oferecer, aos jovens principalmente. Quando falas disso do mundo, estás a falar de estímulos que o mundo te dá contrários àquilo a que Deus te diz para ser e fazer, é isso? Exatamente. E então eu envolvi-me nisso e nunca senti-me ligado verdadeiramente à igreja. Nunca me senti verdadeiramente ligado à igreja. Mas então tu ias mais porque os teus pais te levavam, não é? Exatamente. Eu, se não fosse, ia ter problemas sérios em casa. Ok. Tinha dessa educação, o que é um bocado comum em Portugal. Nós já temos aqui outras pessoas que vieram, que contam que foram criadas na Igreja Católica, não é? Romana, e havia essa cultura, não é? Exatamente. Eu tinha amigos. No teu caso também era o caso, ias à igreja, neste caso era evangélica, porque os teus pais te levavam, não é? Exatamente. Fazia parte da tua educação. Exatamente. Eu estava ali o corpo de João, estava ali, mas o João, pessoa ali, a alma do João não estava lá. Ok. O pensamento do João estava noutro sítio qualquer. Então podemos considerar que tu, nesse caso, ias à igreja
mas não sentias ainda a espiritualidade, chamamos isso. Não te questionavas acerca das coisas de Deus. Não. Isso mais ou menos até que idade? Isto mais ou menos, eu posso dizer que isto foi até aos meus 12, 13 anos de idade, sensivelmente. E até que numa reunião de jovens, aí eu pude dizer que ouvi a voz de Deus, não é? Isto, quando eu digo a voz de Deus, não estou a dizer que Deus chegou à minha frente e que falou comigo, não é isso que eu quero dizer, mas eu senti algo mesmo muito diferente naquela mensagem que eu ouvi. E foi isso que despertou os meus sentidos, foi isso que fez questionar algumas coisas e mesmo nas escolhas que eu tinha feito até aquele momento. Podemos falar um pouco desse momento mais em particular? Obviamente que, e nós temos que ser honestos, não é fácil falar sobre sentimentos, não é? São temas que são difíceis de explicar e nós obviamente que não vamos pedir aqui provas palpáveis, não é? Nós não estamos à procura disso, mas pode-nos tentar explicar mais ou menos por palavras, de forma um pouco mais concreta, o que é que foi essa experiência, o que é que te falou, quem é que te falou, o que é que sentiste, o que é que mudou? Olha, como te disse, tinhas mais ou menos 13 anos, foi isso? Sim, foram 13 anos. É um facto que é muito, muito curioso. Eu não me lembro da data, não me lembro do ano, não me lembro do mês, mas lembro-me exatamente de tudo, do clima. Lembro-me de ser um tempo ameno, ou seja, ou seria ali inícios de primavera ou ali outono. Lembro-me que estava assim um tempo ameno, tanto poderia chover, tanto poderia estar um bocadinho frio. Lembro-me que era de noite, uma noite mesmo muito cerrada. E nós tínhamos chegado de uma reunião de jovens. E eu ia à reunião de jovens porque os meus irmãos iam, mais uma vez. Eu tinha que ir, tinha que estar lá. Quantos irmãos tens agora? Tenho 2 irmãos. Mais novos, mais velhos? Não, mais velhos. Então tu és o mais novo, és o caçula. Sou caçula, mas o meu pai que eu fui um acidente. Acidente, Parece que sim. Há acidentes que trazem bons resultados. Exato. Então, naquela noite, na reunião de jovens, foi um jovem que falou, e ele... Nessa mesma igreja onde tu ias com os teus pais? Exatamente. E ele falou, aquilo não era bem pregação, aquilo era exposta a palavra e as pessoas interagiam com o pregador. E então aquela interação entre as pessoas, a colocar o seu ponto de vista sobre aquela pregação, foi sobre Apocalipse, sobre a vinda de Cristo. E ao ouvir aquilo tudo, muitos deles eram crentes, e ouvir aqueles testemunhos e aquela como é que eu ia dizer, aquele desejo de que Cristo volte, que Cristo é verdadeiro. Cristo volte, porquê? Porque Cristo vai voltar, segundo... Cristo vai voltar. E então ouvir aquilo... João, podes-me deixar só interromper, só fazer aqui um ponto, que é... Nós estamos num país que maioritariamente é católico, não é? Certo. E as pessoas que nós tivemos aqui que hoje estão ligadas à igreja evangélica, todas elas falam que a sua vida espiritual está toda ela em volta da Bíblia, não é? Sabemos que cada religião tem as suas práticas, as suas regras de fé e prática, não é? E aquilo que me transmitiram os convidados que estiveram aqui é que é tudo à volta somente da Bíblia. No vosso caso, na tua igreja também era assim? Exatamente. Haviam outras coisas. A Bíblia é a palavra de Deus e nada pode ser retirado, nem nada pode ser acrescentado. Aquela é a palavra de Deus. E toda a vossa fé é somente à volta da Bíblia? Somente a palavra de Deus. Muito bem. Então numa dessas reuniões, peço desculpa ter interrompido, falando sobre o livro Apocalipse que disseste, não é? Exatamente, estávamos a falar sobre o livro de Apocalipse, falando sobre a vinda de Cristo, viria buscar a sua igreja, o arrebatamento. Então, segundo vocês creem que Jesus vai voltar ao mundo, ele vai voltar. Mas mais à frente poderemos falar sobre Sim, isso. Nós podemos chegar lá. Okay. Ainda estamos no início. No início, ok, muito bem. E ele, eu lembro-me bem que aquilo começou a mexer comigo, não é? Então fomos para casa, eu lembro que estava no meu quarto. Mas mexeu contigo, foi especificamente o ponto de que Jesus vai voltar à Terra? Foi esse? Ou foi tu? Acho que foi mais tudo ver que aquelas pessoas não falavam à toa. Eu acho que aquelas pessoas
Então foi o testemunho de outras pessoas que te moveram, não é? Exatamente. Ou seja, tu vias que elas acreditavam tanto que aquilo levou-te a questionar, foi isso? Aquilo não era só... Era mais que uma convicção, aquilo era uma realidade. Eu vi que era uma realidade para eles. Percebes? E então isso fez-me questionar, ok, onde é que eu estou? Imagina que Jesus volta amanhã. Isto no meu pensamento. A fé daquelas pessoas abalou contigo. Completamente. O testemunho. Exatamente. Do género... Aliás, é curioso porque é um pouco o exercício que nós estamos aqui a fazer, que exatamente. Eu olho para pessoas como tu que dizem que Jesus está vivo. E eu acho que seria... Eu acho que não... Eu acho que faz sentido, digamos assim, tem lógica, faz sentido, acho que é óbvio até que nós nos questionemos acerca disso, não é? Uhum. Se há tanta gente ao longo da história, 2000 anos de história, de línguas, países diferentes, estatutos sociais diferentes, idades diferentes, que afirmam todos eles a mesma coisa é uma linha muito parecida, eu acho que nós nos devemos questionar acerca do que é isso que está. Podemos crer, podemos não crer, podemos gostar, podemos não gostar, isso é a opinião de cada um, mas quem quer discutir estes temas é incontornável, não é? E é curioso porque foi exatamente isso que tu sentiste, ou seja, tu viste a crença daquelas pessoas e isso levou-te a questionar. Exatamente. O que é que eu estou aqui a fazer, não é? Exatamente. Com 13 anos. Não é? Com 13 anos. Opa, e depois senti-me mesmo, não sei explicar, senti que eu precisava de aceitar a Jesus Cristo. E esta é uma mensagem que tu tens que aceitar a Jesus Cristo. Esta é uma mensagem que era repetida domingo após domingo. Todas as vezes que eu ia à igreja, eu ouvia isto, mas nunca fez sentido ou nunca tive necessidade de tal. Mas naquele dia, naquele momento, não é? Foi como Deus falasse comigo. Tu precisas de Cristo na tua vida. E quando falas de aceitar, já não é a primeira vez que ouvimos essa expressão, aceitar Jesus, podes-nos explicar na prática a que é que se referem quando falam em aceitar Jesus ou crer em Jesus? Opa, aceitar a Cristo, opa, isto é simples. Porquê é que tens que aceitar a Jesus? Porque Jesus Cristo, ele se entregou na cruz por amor a mim, por amor a ti, por amor da humanidade. Agora tu podes escolher aceitar o seu amor. Mas eu tenho que aceitar Jesus para quê? Para a salvação, para o perdão dos para teus ser pecados, salvo de quê? Para o perdão dos teus pecados e para que ele te salve e te reconcilie, podes ser um filho de Deus e que quando ressuscitarmos estamos na presença e vivemos na presença de Deus. Caso contrário, o teu destino é a morte, o inferno. Então, segundo como estás a dizer, nós somos pecadores e o nosso destino é o inferno, e se aceitarmos Jesus, somos salvos desse destino, é isso? Exatamente. Por isso é que nós temos que aceitar, porque Ele não te vai obrigar. Ele fez o trabalho dele. Ele pagou o alto preço. Ele levou uma cruz, e quero que tu olhes, quero fazer aqui um desafio, que é olhar para a cruz e naquela cruz vermos os nossos pecados. Hoje em dia está muito na moda dizer vermos os nossos erros, mas não, aqueles nossos pecados mesmo. É a nossa culpa. Então Jesus, ele pegou na nossa culpa, pegou nos nossos pecados e carregou-os sobre si e morreu lá naquela cruz, onde eu deveria estar, onde tu deverias estar. Morreu no nosso lugar. E ao terceiro dia ele ressuscitou, não é? Então nós temos que reconhecer que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. E tenho que aceitar o seu sacrifício de amor. Sacrifício de amor que ele fez por mim. Por isso é que utilizo o termo aceitar, reconhecer aquilo que ele fez, aceitar a Cristo na minha vida, que ele reine na minha vida. Aceitar a salvação que tem para te oferecer. Exatamente. É isso. Aceitar. Quando falas na diferença entre erros e pecados, podes falar um pouco mais sobre isso? O que é que queres dizer com... Opa. O que é que são os pecados? O que é o pecado? Opa, o pecado está
nós nascemos em pecado, nós nascemos com o pecado. E mesmo após aceitarmos a Cristo, nós vamos continuar a pecar. Não há hipótese. Mas o pecado está na origem do homem se desviar dos caminhos de Deus, se desviar-se de Deus. Lá começou logo lá no início com Adão e Eva, quando ouviram. Mas no caso de Adão foi comer o fruto, não é? Foi comer o fruto. Hoje comer fruta não é pecado, não é? Hoje o que é que são os pecados? Deus, não é? Mas o ir aquilo que é contra a vontade de Deus. Ir aquilo que é contra o propósito de Deus para a humanidade. E o que é que a humanidade hoje em dia faz? O que é que o homem faz hoje em dia? Certamente não é procurar Deus. É viver longe de Deus, viver à sua maneira, buscando os seus prazeres, não é? Como eu te disse, eu procurava coisas fora da Bíblia, ok? Procurava coisas de fora da palavra de Deus, onde eu procurava satisfazer-me, onde eu procurava ser feliz, onde eu procurava me completar, seja com o que for, eu ter fama de alguma maneira, ser um bom desportista, ser muito conhecido na escola naquela época, mas tudo longe de Deus. E tudo que está longe de Deus é pecado. Ou estamos com Deus, ou seja, aquilo que me estás a explicar é que o pecado é uma atitude constante e contrária, ou seja, eu vivo a minha vida, não a vivo para Deus, então eu estou numa situação de pecado, é isso? Logo isso já é... Não é somente aquela questão dos 10 mandamentos? Não. Isto, se assim fosse, os nossos pecados não seriam muitos, não é? Seriam só 10? Não. Nós já nascemos no próprio pecado, nós já nascemos em pecado, nascemos já pecadores e nascemos a precisar já de Jesus Cristo na nossa vida, não é? E depois todas as decisões que tu tomes, todas as decisões que eu tomo, ok? Não estou a querer julgar ninguém, mas todas as decisões que eu tomo e não tem como base a palavra de Deus, não está dentro daquilo que Deus espera de mim, nem está dentro daquilo que Deus espera para a minha vida. A partir do momento que está contra a palavra de Deus, a decisão que eu estou a tomar, já estou a pecar. Mas a partir do momento, vamos falar de mentira, não é? Mentir, para mim, e eu fui mentiroso, mas mentir para mim é das coisas mais difíceis de perdoar, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade em voltar a confiar em alguém que me mente. Se te mentir, tu tens muita dificuldade ou seja, marcas a pessoa, é isso? Não é marcar a pessoa, mas talvez porque eu menti e sei o dano que causei com a mentira. E não é querer odiar a pessoa, mas eu tenho dificuldade em esquecer o que aquela pessoa fez. E tenho muita dificuldade em voltar a confiar. Porque se as pessoas tivessem noção do que é a mentira, e a Bíblia diz quem é o pai da mentira, o pai da mentira é o próprio diabo, não é? Então se as pessoas dissessem assim, eu estou a mentir, conscientemente estou a mentir, ou pior ainda, as meias verdades, que é mentira, não é? Se as pessoas dissessem, mas quem é o meu pai? Eu sou filho do diabo. Mas isso hoje em dia, no dia a dia, é uma coisa completamente banal, a mentira, não é? Hoje em dia, e aquela questão de vou dar aqui uma mentira para uma boa intenção. Uma boa intenção, exato. Isso. Como é que tu avalias como é que tu avalias esse ato? Nós temos que pôr... Segundo a tua fé, não é? Claro. Sim. Nós temos que pôr limites no meio onde nós estamos inseridos. Na minha profissão, o meu patrão pede-me para eu mentir. Sim, acontece em várias profissões, não é? Exatamente. Profissões como o que nós temos comercial e coisas assim, ou uma pessoa que está a vender alguma coisa a alguém, não é? No fundo. Sim, exatamente. Aí é muito comum, não é? O que eu digo é que eu não faço isso.
E como é que eu ele não vou reage? mentir. Como é que as pessoas reagem? É simples, porque eu se mentir ao cliente do meu patrão, então facilmente ele ia pensar, ou poderia pensar que eu também lhe minto. Mas a partir do momento que eu digo, olha, eu não uso a mentira, não vou mentir, não vou estar a enganar aquela pessoa porque nós fizemos asneira. Vamos assumir isto e vamos andar para a frente e vamos ter que resolver isto. E aí ganhamos, espero eu, ganhamos que aquela pessoa a quem eu digo isto, no caso o meu patrão, estamos a usar aqui um exemplo, ele possa ganhar mais confiança em mim, porque ele sabe que, ok, ele não mentiu ao meu cliente, ele não mentiu a tal pessoa, por isso também não é aumento de me mentir a mim. E quanto mais, e depois é assim, quanto mais tu mentes, mais necessidade vais ter de recorrer à mentira. Depois aquilo embrulha tudo, não é? Embrulha tudo. Não é? Tu estás sempre ali numa linha que nunca mais acaba. Para cobrir aquela mentira tens que usar outra mentira. Vai chegar um ponto que até já te esqueceste de tudo, já não sabes onde é que começou. Estás a perceber? Então, a partir do momento que nós deixamos a mentira, isto é um testemunho que eu estou a dar, vivo isso dia a dia, a partir do momento que nós deixamos a mentira, cada vez vamos ter menos necessidade de usar a mentira e vemos que a verdade, apesar mesmo quando elas nos é contra nós, vamos dizer assim, é mais fácil de suportar. Então aquilo que tu me queres dizer é, normalmente a mentira é usada em benefício próprio. E estás-me a dizer é que tu colhes muitos mais benefícios de não mentires do que aqueles que colherias se usasse a mentira como arma, é isso? Mas completamente. Acho que as pessoas hoje em dia têm medo de ser responsáveis por aquilo que fazem. Mas o contrário da mentira acaba por ser, no caso, estamos a falar não na mentira em si, mas na atitude de mentir, é a responsabilização, não é? Eu assumir a responsabilidade do que fiz, exatamente, assumir os danos e predispor-me a resolver o problema. Exatamente, não é? Exatamente. Eu acho que isso... Eu, por acaso, eu creio que o mundo seria bem melhor se todos agíssemos dessa forma, não é? Exatamente. Porque ou mentimos todos uns aos outros e então nunca sabemos quando é que está-se a falar da verdade, ou então, se dizermos sempre a verdade, aumentaria muito os níveis de confiança e tudo se tornaria muito mais fácil. Não? Muito mais fácil. E eu acho que é muito mais... imagina tu que tu tens um negócio onde tens um funcionário que te mente e que tu pedes para mentir, ele mente facilmente, e tens um funcionário que só te fala a verdade, não é? Qual é o funcionário que vais querer? Sim, logicamente. Não é? Então, se eu... Mas não é isso que nós vemos muito a acontecer, não é? Não, é uma realidade que é completamente à parte, não é? Por isso é que podemos falar disso também, é a transformação de Deus na minha vida. Era precisamente aí que eu ia pegar nessa tua deixa quando tu dizes eu mentia e deixei de mentir. O que é que aconteceu? Qual foi o momento? O que é que tu nos tens a dizer sobre isso em relação ao tema que estamos aqui a tratar, que é Jesus hoje está vivo? Opa, a mentira para mim foi um momento em que eu vi o dano que causou na vida de outras pessoas. Mas foi uma experiência que tu tiveste ou foram várias coisas que foram acontecendo e tu foste percebendo? Foi uma experiência, a mentira não foi minha, foi de outra pessoa. Mas eu vi que aquela mentira destruiu, não uma pessoa, uma família, destruiu, entre aspas, não é? Deixou marcas profundas naquela família, uma mentira. E depois também ler na palavra do Senhor que o diabo é pai da mentira. E isso marcou-me muito e fez-me pensar muito o quão mentiroso eu era. E naquele momento eu disse, não, tenho que assumir as coisas como elas são. Eu se errar, tenho que assumir o erro que fiz. Ok? E não adianta eu mentir. Deus conhece toda a verdade e Ele sabe
Ele sabe quando eu estou a mentir, ele sabe quando estou a dizer a verdade. Mas tu deixaste de mentir de um dia para o outro? É uma luta constante que tu tens? Às vezes parece que a mentira, pá, só uma mentira pequenininha, só aqui uma deixa só para eu sair ileso. Há sempre essa tentação, é verdade. Há sempre essa tentação. Mas como é que tu consegues? Porque não é fácil, não é? Nós não. Todos os dias temos muitas horas de conversa com pessoas, não é? Exatamente. E as mentiras saem, não é? Exatamente. Como é que tu consegues? É o que te estava a dizer. Tu habituas-te tanto àquilo a dizer a verdade e a viver aquela verdade, mesmo que a verdade vá contra ti de alguma forma. Tu estás tão inserido naquilo que a mentira para ti deixou de fazer sentido. Mas tu sentiste que tens uma força em ti que te ajuda a não mentir? Nasceu em ti uma capacidade de não mentir? Tenho uma responsabilidade. Como é que isso... Tenho uma responsabilidade em mim em não mentir, colocada pelo Espírito Santo de Deus. Em não mentir. Para não ser... E onde é que está a ligação com isso ao facto de Jesus estar vivo? Porque falaste nesse tema, não é? Eu quero tentar perceber onde é que está a ligação. O facto de Jesus estar vivo, tu não mentires, onde é que as coisas... Jesus nos chama para uma vida em santidade. Okay? E ele foi santo. Ele não pecou. Ele viveu como um homem normal, normalíssimo. Esteve sujeito às mesmas tentações que nós. Ele viveu uma vida 33 anos, sensivelmente 33 anos ali, e nunca pecou, nunca mentiu, não teve necessidade de enganar ninguém, e ele nos desafia a sermos como ele, olharmos para ele e termos uma vida como ele. Então eu vendo que Jesus Cristo conseguiu viver essa vida e ajudou milhares, milhões de pessoas, se contarmos os 2000 anos, como estás a falar, os milhões de pessoas que Jesus mudou a vida verdadeiramente. Então, e ele nos chama a vivermos uma vida como ele viveu, procurar a santidade, deixando o pecado. E se para mim não mentir é fácil, vamos dizer assim, é fácil, consigo resistir a essa tentação de mentir, então para que mentir? Para que as pessoas possam ver que Cristo vive em mim, testemunhar o amor de Cristo, que Jesus Cristo está vivo e eu sou seu filho, eu sou seu representante aqui na Terra. Porque isto traz muita responsabilidade sobre cada um de nós, não é? Dizer, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus. Isto acarreta uma grande responsabilidade sobre cada um de nós. Estamos a levantar aqui uma bandeira bem alto. Então o que tu estás a transmitir é que tu passaste a seguir Jesus e Jesus não mentia, não é? Então tu és seu seguidor, digamos assim, como eram os seus discípulos, não é? Os apóstolos. Exatamente. E então tu queres seguir os mesmos passos que ele para que tu, ao mentir, usando de mentira, não haja uma discrepância entre aquilo que tu dizes, entre a pessoa que tu dizes seguir. Exatamente. E a tua vida, não é? Mas nós estamos a falar aqui sobre testemunhos, não é? Então, se eu te der um testemunho baseado numa mentira, esse testemunho, qual é o valor dele? Não tem valor nenhum. Então, se eu viver uma vida dia a dia, diária, corrida, sempre com stresses, com desilusões e tudo mais, não é? Se as pessoas olharem para mim, aquele tipo é mentiroso, mas leva ali a bandeira a dizer que é filho de Deus, mas é um mentiroso, qual é o bom testemunho que eu dou? Ou seja, as pessoas não iriam acreditar nessa pessoa. Exatamente. João, nós já estamos a chegar perto do fim. Já. A conversa está a ser muito agradável. Para chegando mesmo aqui ao final, tu dizes que Jesus está vivo, consegues evocar aqui algumas razões para que possamos entender porque é que tu fazes essa afirmação e com quanta força é que tu crês nisso? Opa, como tu disseste, tens milhões e milhões de pessoas pelo mundo que testemunham e que vivem isso e que transmitem
Mas no teu caso, porque é que tu afirmas isso? É porque os outros também afirmam? Não, sim. Eu posso dizer que passei por situações onde, se Jesus fosse um mito, eu hoje não estaria aqui. Ok? Eu tive altos e baixos durante a minha vida. Tive momentos muito complicados da minha vida. E se Jesus fosse um mito, acredita, Ruben, que eu hoje não estava mesmo aqui. Eu posso dizer que minha esposa não está aqui para confirmar isso, mas eu tive Também já disseste que não mentias, portanto vamos acreditar em ti. Eu tive momentos em que eu não sabia nem o meu nome. Mas assim, como tiveste problemas tipo de saúde ou mentais? Problemas... Não queremos invadir a tua privacidade. Sim, não, mas problemas gerados com trabalho, com as aflições do dia a dia. Exatamente. E entrei ali numa depressão, vamos dizer assim, grande, enorme mesmo. A doença do século. E posso dizer que a minha esposa perguntou-me: quem és tu? E eu disse que não sabia quem era eu. E lembro-me que ela disse: então eu vou orar. E ela estava no chão, estava na sala, estava no chão, e ela colocou a mão sobre mim. Quando falas em orar, a tua esposa falou com Deus. Exatamente. Espécie de pedir a Deus por ti, foi isso? Foi ali uma oração, ela pediu a Deus, intercedeu a Deus. A tua esposa também segue então a mesma fé que tu. Exatamente. E muitas coisas que aconteceram na minha vida, onde eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. Eu, antes de estar em Portugal, eu passava a vida... Já estiveste fora depois? Já. O meu antigo trabalho, ele obrigava-me a correr sempre o país. Depois cá em Portugal, ele abrandou. Tive que ir para fora, tive que ir para a África, tive que ir para... foi? Ok. Sim. Tu é que, eu pedi para te apresentar, mas tu foste logo direto ao tema. Tive que ir para Espanha, para a França. Ok. Porque era o emprego que eu tinha, onde havia trabalho, eu tinha que estar lá. Okay. E entretanto houve ali um tempo, setembro, onde as saudades começaram a apertar. Saudades de casa, da família. Já eras casado quando estavas fora? Já era casado. Então estava a tua esposa cá e tu fora? Exatamente, e já tinha as minhas 2 filhas. Ok. E isto foi em 2014. Há 10 anos então? Há 10 anos. E em setembro comecei a orar a Deus. Estava com saudades da família. Estavas em África nessa altura? Não, nessa altura estava em França. Estava na cidade de Orleans, em França. E eu estava ali e orava a Deus. Queria voltar para casa. Era essa a minha oração. Eu queria voltar para casa. E na meditação e procurando na palavra de Deus uma resposta, uma luz para o caminho que eu havia de seguir, eu senti que precisava de me entregar completamente na obra de Deus. Senti necessidade no meu coração: eu quero te servir, Senhor, eu quero te servir. Eu lembro-me naquela altura, eu disse: Senhor, eu quero te servir, preciso voltar para Portugal para te servir. Mas para eu voltar para Portugal eu preciso ter um emprego, preciso sustentar a minha família. E disse: tu sabes as minhas despesas, eu preciso de um salário deste valor para sustentar a minha família. Isto em setembro. Em dezembro vim para Portugal, onde peguei nas minhas malas todas, as minhas ferramentas, onde tinha 2 malas com muitas ferramentas, com muitas máquinas. Qual era a área de trabalho já agora, só por curiosidade? Era de pavimentos. Ok. Fazia escolas, hospitais, clínicas. E então nós... eu coloquei as minhas malas com as ferramentas. Os meus colegas diziam: para que é que faz lá isso tudo? Daqui a 15 dias nós estamos cá. Eu disse: não volto.
E quando eu disse isso, eu não tinha trabalho, Ruben. Não tinha para onde ir. Mas eu dizia, não, eu não volto. Eu vou para Portugal. Mas tu dizias isso movido por uma convicção, era isso? Exatamente. E eu tinha fé. A fé é acreditar naquilo que não consigo provar. É que estamos a tentar fazer isso agora, né? A fé de provar aquilo que não te consigo mostrar, não consigo com que tu apalpes, com que sintas. Mas eu tinha a fé, tinha a certeza que eu vinha para Portugal ali em dezembro e em janeiro ia permanecer cá em Portugal. E no dia 2 de janeiro, eu tinha que regressar para a França no dia 4. No dia 2 de janeiro, o telemóvel toca, diz-me assim, olha, arranjei-te aqui um senhor que está a precisar de pessoal, pega no carrinho, dirige até lá e diz que vais por intermédio de pessoa tal. E eu cheguei lá, estava um senhor muito atarefado, disse, olha, passa aqui no outro dia. Eu, ok, volta para trás, um bocado desanimado. Cheguei a casa, pousei as minhas chaves em cima de uma mesinha que temos lá na entrada e toco o telefone outra vez com um número estranho, desconhecido. Eu atendi. Ei pá, tu estiveste aqui agora, pá, eu despeixei, desculpa lá, mas olha, ao final do almoço, anda cá. Cheguei lá, pensei que ele queria falar comigo, disse, olha, tira o casaco e começa ali a trabalhar, sabes, que estamos aqui a precisar. E estive ali a trabalhar, tive ali uma semana ou duas, depois ele chamou-me lá acima, disse que gostou de mim, gostou do meu empenho, gostou de me ver, acertámos ali um salário que foi acima 40 euros daquilo que pedi. E são coisas, para voltar ali ao ponto inicial, são coisas que mostram que a minha oração a Deus, que eu estou a orar, alguém que existe e que é verdadeiro, é real. Jesus é real, Ele é o Filho de Deus. Ele é real. E ninguém chega a Deus a não ser por Jesus. Então a minha oração foi feita através do intermédio de Jesus Cristo. Aquela minha necessidade naquela hora, o meu desejo de o servir, atendeu. O Senhor atendeu. Disse, ok, eu vou dar as condições que tu precisas. Melhores condições até do que eu estava a pedir para me servir. Então a partir daí comecei a servir ao Senhor, tenho-me dedicado, tenho-me esforçado, tenho procurado mais e mais em procurar em servir melhor ao nosso Deus. Mas é tudo um processo, não é? De praticar e cada vez melhorar, mas naquilo que o Senhor, naquilo que eu não consigo, o Senhor ele tem-me ajudado e tem-me capacitado. Como falámos no início, eu era gago. Muito bem. João, não gaguejaste durante a entrevista? Não, acho que gaguejei um pouco. Acho que não. Obrigado pela tua presença. Ok, obrigado. Foi um prazer ter-te cá. Não sei se queres terminar dizendo alguma coisa, nós damos sempre a oportunidade. Não, é isso que, por mais que testemunhos que nós possamos dar, por mais palavras bonitas que nós podemos dizer, as pessoas têm que ter consciência de que são inseridas num mundo, como nós estávamos a falar há pouco, que vive muito à base da ilusão, que é da mentira, que é do engano, não é? E as pessoas estão surdas para a voz de Deus. Não estão surdas porque querem, mas porque o inimigo, o Satanás, o diabo, assim o quer. Ele provoca muito barulho no mundo, e o barulho que eu digo é com muitos chamativos. As pessoas precisam de ganhar dinheiro, precisam de trabalhar mais e mais para ficarem mais ricas, têm objetivos, não sou contra os objetivos, também tenho objetivos meus, não é? Mas têm diversão, têm entretenimento, e todas estas coisas parece que não vão ocupando o nosso tempo. Os anos vão passando e nós vamos nos distanciando do Deus que nos criou. Esta é a verdade. E é um Deus verdadeiro. Um Deus verdadeiro. Eu posso contar aqui um testemunho aqui. Muito bem, mesmo para terminar. Rápido, mesmo para terminar, eu prometo. Houve uma época, já não sei há quantos anos foi, mas
lembro que estava assim triste. Estava triste porque tentava fazer alguma coisa diferente e sentia-me quase como inútil, porque as coisas não estão a resultar. Então eu estava com esse pensamento no meu coração, na minha mente: sou um inútil que aqui ando, não sirvo mesmo para nada, mesmo preciso desistir, sinceramente preciso desistir. E então está uma senhora que está a descer uma cadeira de rodas, que levava alguém, não sei se era o marido, se era filho, mas levava alguém muito pesado, e a rampa ela era muito inclinada, e eu vi que a senhora estava muito atrapalhada para conseguir descer. Então eu saí do meu carro, fui lá e ajudei a descer, normalmente, como qualquer pessoa faz, ajudei a descer, e pronto, ia lá. Ai, obrigado. Eu sabia que o Senhor havia de me enviar um anjo para ajudar. E na altura eu disse: ok. Não refleti muito naquilo. Mas é interessante, eu não sei quem é aquela pessoa, mas aquela pessoa saiu de casa, sabia o percurso que ia fazer, sabia que ia apanhar aquela rampa. E quando saiu de casa ela sabia que ia ter dificuldade, mas ela confiou num Deus que iria enviar ajuda. E quem estava lá, estava um homem que se sentia inútil e que tudo aquilo que fazia não me dava certo, não batia certo, mas naquele momento Deus usou aquele homem que se achava inútil para ajudar aquela senhora que confiou que ele enviaria alguém a ultrapassar aquela dificuldade. É um Deus verdadeiro, é um pai que cuida, é um pai que olha pelos seus filhos e nunca os abandona. Senti-me inútil, mas fui útil para alguém. E naquele momento, depois de pensar nisto, eu tive a certeza que só tenho que ter esperança, saber esperar, ser paciente, que Deus no tempo certo, no momento certo, Deus nos utiliza. Basta dizer: eis-me aqui, Senhor. Muito bem, João. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu testemunho. Por teres vindo aqui ao podcast O Farol. Desculpa lá o tempo que tomei. Não. Estamos bem. Foi um prazer ter-te cá. Foi um prazer ouvir-te. E esperamos que esta conversa também possa ser útil para aqueles que nos acompanham lá em suas casas. E que esta conversa e este propósito que nós temos de tratar estes temas, e como tu disseste, falaste em paciência. Hoje a vida realmente é muito corrida, a paciência é uma coisa que falta, nós temos pouco tempo para tratar destes temas, e daí nós também queremos fazer este trabalho para poder levar às pessoas, ao mundo, um momento de reflexão, e foi um prazer ter-te cá. Muito obrigado e despedimos-nos de mais um episódio da série de testemunhos, podcast O Farol. Até à próxima.